Olá, Olá, bom dia a pessoal. todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast promovido pela InterSystems Brasil, apresentado por Avizins, com participação do Marivan Santiago. E hoje nós temos como tema Padrões na Saúde, cada dia mais importantes. Ao lado da plataforma, vocês irão encontrar uma caixa para enviar as suas perguntas e ao final do webcast iremos abrir uns minutinhos para tirar essas dúvidas. Agradeço desde já a presença de todos vocês e tenham um ótimo webcast. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa apresentação, para falar sobre introdução aos padrões de informática em saúde. Tá? Eu gosto de mostrar esses dois slides. Isso aqui é da biblioteca da Duke University, do Ed Hammond, e ele mostrava o prontuário, as fichas de prontuário em 1935, e depois em 2002, quer dizer, não mudou absolutamente nada. O que vai mudar esse cenário realmente são os prontuários eletrônicos que fazem esse trabalho de substituir, né, de implementar todo esse conhecimento de forma eletrônica. Tá? Por que padrões? Né? Padrões, para que a gente usa padrões? Para melhorar a comunicação, tá? Para uma maior facilidade de obtenção da informação, para habilidade de executar análises, né? Custo-benefício, principalmente transferir informação numa rede de atenção, né? Buscando menor custo, com maior qualidade na assistência, e principalmente possibilitar a comparação e análise do desempenho dessas informações dentro de uma instituição. Tá? Com isso, você consegue melhorar, otimizar os recursos e aumentar a qualidade. Tá? Quais são os atributos de um padrão? Né? Especificidade, universalidade, adaptabilidade é muito importante, tá? A concisão, a facilidade de uso, a flexibilidade, a legitimidade são muito importantes para que um padrão possa ser estabelecido. Tá? Eles dependem de um conhecimento interdisciplinar. Tá? É muito importante essas duas dependências, não só do conhecimento interdisciplinar, como também do processo de obtenção desse padrão. É outro fator extremamente importante. Tá? Então, por definição, o padrão é um documento estabelecido por consenso, isso é muito importante, tá? E aprovado por um grupo reconhecido, que defina para o uso geral um conjunto de regras, de protocolos, de características, de processos com o objetivo de ordenar e organizar atividades em benefício de todos. Então, essa é a definição da ISO, né, com relação aos padrões. A definição... Tá. A definição é uma coleção de especificações certificadas por uma organização. Os padrões, eles descrevem mensagem, a sequência e representação física para o intercâmbio de informação entre sistemas. Os padrões representam conceitos em saúde e os padrões descrevem o conhecimento de saúde. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa porque a minha voz não está lá muito boa. Eu fiz uma cirurgia e no dia 15 agora, e realmente a minha voz não está tão boa assim por conta dessa cirurgia que eu fiz nas cordas vocais, tá? Peço desculpas aí por isso. Tá tudo bem, Marivan, a voz está boa. Então, tá legal. É importante que as metodologias de padronização, primeiro, elas devem ser abertas. Devem ser baseadas em solicitação de propostas, primeiro, e também um amplo uso na internet. Não adianta você querer reinventar a roda, quer dizer, ela já existe, você simplesmente precisa usar. E mais importante, envolver todo mundo, tá? E você precisa de reuniões presenciais para discutir todas essas metodologias. E o papel do governo é importantíssimo, ele é que estabelece, ele é que determina e especifica o uso de um determinado padrão
para que possa ser usado em todo o país, por todo mundo. O objetivo é permitir a escolha de uma melhor solução, tanto de equipamento, instrumentos, sistemas, garantir a integração de interoperabilidade, diminuir custos, tanto de desenvolvimento quanto custo de implantação. Para que usar? Né? Primeiro, porque a informação em saúde ela é extremamente complexa. Tá? Existem diferentes níveis de abstração, diferentes tipos de dados. Então, por causa disso, você precisa de vocabulários específicos. Tá? Porque você tem dificuldade de classificar texto livre, a gente não consegue classificar texto livre, é uma confusão danada. E com isso a gente precisa criar um repositório de conceitos, que a gente chama de estruturas semânticas, para poder compartilhar e mapear para as realidades locais. A gente precisa também definir estruturas padronizadas para que agrupar esses grupos, história clínica, sumário de alta, avaliação laboratorial, eventos, então tudo isso é muito importante. Como é que a gente viabiliza isso? Né? A gente precisa de necessidade de definir diferentes conjuntos de padrões específicos para o contexto da saúde. Engloba não só aspectos de hardware, de software, de representação, de transmissão, de acesso, de armazenamento e de informação em saúde. É, por natureza, uma atividade voluntária, pública e participação livre para todos, principalmente, e a gente viabiliza isso através de um consenso. Tá? Como é que a gente busca o equilíbrio? Né? A gente tem uma complexidade menor, tem uma maior capacidade de expressão e uma maior capacidade de expressão. A complexidade, tanto maior quanto menor, através desse balanço aqui, né, que a gente consegue buscar um equilíbrio disso. Tá? Na parte de capacidade de expressão, existe a habilidade de capturar informação clínica, e na parte de complexidade, geralmente é a facilidade de uso. Quais são os benefícios? Melhora da comunicação entre os prestadores de assistência, governo e pagadores, maior facilidade na obtenção da informação, principalmente para estudos epidemiológicos, habilidade de executar análise de custo-benefício, né, principalmente de investimentos na área de saúde, e a possibilidade de comparar e analisar o desempenho, tanto institucional, implicando, obviamente, na otimização de recursos e aumento da qualidade. Nas vantagens, tá? Vantagens e desvantagens. Primeiro, a vantagem é obter o melhor desempenho em diversos ambientes, tanto de funcionalidade quanto de customização, especialização, qualidade, diminuir o tempo de implantação de interface de comunicação, e permitir integração de dados e permitir integração de alertas e protocolos. Quais são as desvantagens? Há um aumento da complexidade, né? Ela fica muito mais complexa. Com isso, você perde a flexibilidade de adaptar, de adaptação às mudanças. Os padrões em regra são regras que governam o modo como a informação do paciente é armazenada e intercambiada. Quais são os desafios? Quer dizer, o sucesso de um determinado padrão depende da sua utilização em larga escala. Se ele não for utilizado, não adianta nada. Os padrões, eles costumam abrir ou definir um modelo estrutural, não prescritivo. Por isso, você precisa de uma definição e de controle de qualidade. E o alto grau de complexidade, esse é um dos grandes desafios, por conta do amplo espectro de modelos e conteúdos, a evolução é contínua, a documentação externa, quer dizer, há uma dificuldade muito grande a gente trabalhar com isso. Quais são as organizações que lidam com padrão? A ISO, né, que é a Organização Internacional de Padrões, que é a geral do mundo todo, tem a europeia, tem a ANSI, né, que é a americana, e aqui no Brasil a gente tem a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Isso aqui é um slide que mostra os diversos grupos de trabalho, WJ Working Group, onde você mexe com a estrutura, com
cartões de saúde, farmácia, tudo isso juntando num workgroup 9 que junta todas essas iniciativas. Quais são os padrões necessários? Padrões de vocabulário, que são termos, estruturas de relacionamento e codificação. Padrões de conteúdo, vocabulário e conteúdo, com funções específicas e repositórios. Padrões de transmissão, né, mensagens, objetos que são enviados através de padrão XML. E a segurança, que a gente tem a assinatura digital através da ICP Brasil e uma legislação específica para a segurança. E, no final, a interoperabilidade, que é o motor, né, de todo esse processo. É isso aí. Marivan, obrigado. Eu vou passar agora para os meus slides aqui. Quem é que me ajuda aí, Ingrid? Conseguiram? Pronto, coloquei no padrões, é isso? Uhum. Tá todo mundo vendo, não? Tá todo mundo vendo. Tá. Só um pouquinho, gente. Então, só complementando a área do o que foi falado pelo Marivan, nós estamos vivendo um mundo hoje onde o volume de necessidade de informação para que a gente possa tratar a saúde dos indivíduos é violento, né? A gente está falando eu brinco que a gente não tem mais data lake, a gente tem datacy, né? Porque o volume de informações é absurdo e isso tende a aumentar cada vez mais. Então, uma das coisas que são fundamentais nesse contexto é você ter uma interoperabilidade de dados e trabalhar com essas informações no máximo possível dentro dos padrões que existem no mercado. Se a gente vê os padrões, nós temos um volume muito grande de tipos de padrões. Por exemplo, na parte de codificação de terminologias, tem SNOMED, o CDI 910, o LOINC, que é para a parte laboratorial, que por acaso o Marivan conhece muito bem, né? O Marivan fez a localização disso para o Brasil. A parte de conceitos comuns, processos e conteúdos clínicos, tem toda uma série também de padrões, como a HL7 versão 2 e 3, o FHIR, que é o famoso FHIR já agora, né? O DICOM, o Integrating the Healthcare Enterprise, o IHE. Nós temos também o Clinical Document Architecture, o Direct Secure Messaging, que é para a parte de segurança de mensagens, EDIFACT para a parte de EDI. Então, tem vários conjuntos, né? Não vou falar todos eles também, porque não tem sentido, mas tem mais um aqui embaixo que eu acho que é interessante a gente ver, que existem diferenças entre os padrões no mundo inteiro. O próprio Marivan comentou aqui que a gente tem o ICP Brasil, temos as próprias estruturas brasileiras, né? Aqui nós temos a ADHA, que é australiana, nós temos aí a DMP, que é francesa, a eHealth, que é americana, e assim por diante. Então, a gente tem alguns padrões que são definidos na jurisdição, ou seja, no país específico ele tem aquele padrão. Por fim, nós temos certificações e regulações, né? Certificações, e aí nós temos RIPA, nós temos o HCI-SSP, que é para a parte de segurança, o GDPR, que a gente chama de LOINC, de LGPD, né? Que é o LGPD nosso, e nesse momento nós estamos tendo um questionamento em relação ao uso da questão da privacidade do paciente versus a necessidade de ter os dados para fazer pesquisa e fazer o tratamento clínico, né? Então surgiu mais um modelo chamado FAIR, que vem da Europa, daqui a pouco eu falo sobre ele. E segurança do paciente, que é um outro aspecto extremamente importante. A gente fala muito em segurança em termos de privacidade, né? E esquece que o principal foco nosso deveria ser não a segurança da privacidade do paciente, mas sim a segurança do próprio paciente. Então, existem duas regulações, a gente pode chamar assim, que é o DCB 129 e o 160, que obriga
em que as empresas que fabricam produtos ou EHRs ou qualquer produto de software para a área para a área de saúde, eles tenham vamos dizer assim, uma espécie de controle de riscos em relação ao paciente. Então, se aquele software tem alguma falha aqui, algum gap que gera um risco ao paciente, ele tem que ser consertado, da mesma forma como aqueles que estão usando esses softwares também têm que alertar sobre os riscos e tem que também garantir que não haja riscos para o paciente dentro dos ambientes hospitalares, né? O DCB 129 é do manufaturador da solução e o DCB 160 é de quem é usuário. Esses dois padrões são utilizados dentro da InterSystems, a gente tem tudo isso dentro dos produtos da InterSystems, o que garante uma segurança ao paciente muito grande nas suas ferramentas. Mais que isso, nós temos a equipe dentro da equipe global que é responsável por fazer essa gestão de riscos e poder fazer com que esse negócio funcione. As acreditações que a gente conhece bem, né, o Joint Commission, ONA e tudo mais, também fazem parte desse processo de garantia de padronização, né? Por que usar padrões? Por que usar essa estrutura toda? Primeiro e acima de tudo, né, como disse o Marivan, interoperabilidade e integração dos dados, né? Outra coisa é acesso às melhores evidências e práticas, né? Se a gente tem acesso às melhores evidências e práticas, isso garante um tratamento melhor ao paciente. E é um benchmark para a melhoria do atendimento ao paciente. Hoje eu estou fazendo assim, como é que o mundo está fazendo? Então, são coisas importantes. A gente está sabendo hoje, existe uma universalidade, vamos dizer assim, do tratamento de saúde hoje no mundo. É só ver o que está acontecendo com a Covid, né? Isso não é uma coisa de cada espaço ou cada pedaço. Na realidade, a Covid está pegando todo mundo no mundo inteiro. Então, assim, essa necessidade de termos uma saúde universal, ela é fundamental. Então, quanto mais a gente tiver um benchmark para que a gente possa melhorar o atendimento ao paciente num nível equivalente ao que o resto do mundo está fazendo, vale muito a pena. Depois nós temos a inteligência artificial entrando forte para utilizar os dados que estão vindo para essa estrutura, a telemedicina idem, a meritocracia que trouxe o contexto do Fee for Service e Fee for Performance, o LGPD também entra nisso, não é que ele esteja fora. A qualidade é um dos grandes focos de por que os padrões e a segurança do paciente que eu já citei anteriormente. E, por fim, pesquisa e desenvolvimento de terapias e medicamentos. A gente tem toda uma capacidade agora de desenvolver novas terapias e medicamentos, inclusive em tempos mais recordes, como a gente viu nas vacinas agora. Tudo isso depende de um conjunto de dados saudáveis, né? É por isso que isso está lá no meio, né? Os dados têm que ser qualificados, eles têm que estar saudáveis, eles têm que estar interoperáveis, eles têm que estar realmente dentro de uma posição de informação que seja realmente, como é que se diz isso? Não é a palavra, mas eles têm que estar numa situação onde vocês não possam, de qualquer maneira, primeiro, ter qualquer invasão nessas informações e, segundo, garantir que esses dados sejam corretos, sejam coerentes, porque qualquer errinho no dado, qualquer erro que vocês possam ter nessa estrutura, nós estamos mexendo com vidas humanas. Então é extremamente importante a gente não ter esse tipo de erro de qualidade. Então o dado ele tem que estar muito qualitativo, por isso que vem esse conceito do dado saudável, né? O FER, que eu estava comentando, é um trabalho feito por uma comissão chamada European Health Data Space, né? E eles têm aí o conceito de ter uma robusta governança de dados e regras para transferência de dados. Então, tanto para manter os dados quanto para transferir os dados é uma necessidade de uma governança bem robusta, e isso é uma das preocupações desse grupo, que a infraestrutura e a interoperabilidade sejam robustas. Mais uma vez, o conceito da interoperabilidade entrando forte nisso.
a qualidade dos dados, que está dentro do conceito dos dados saudáveis. Esses 3 itens são os itens fundamentais de missão desse grupo European Health Data Space. Então, nós estamos começando a ver um trabalho de padrões em termos de dados, né? E aí eles têm o conceito do FAIR, né? Que é o findable, ou seja, localizável. O dado tem que estar acessível, accessible, ele tem que estar interoperável, interoperable, e reusable, ou seja, também reusável esse dado. Esse é o conceito do FAIR. Só terminando aqui a minha parte, antes da gente ir para o debate, eu queria falar um pouco da InterSystems, não vou falar muito tempo aqui, mas a InterSystems ela possui o HealthShare hoje como um produto de ponta, é a líder mundial no mercado de interoperabilidade, e ela tem uma solução completíssima de interoperabilidade com o maior conjunto de padrões disponíveis para integração. Por que a gente fala tanto de padrões? A InterSystems permite, através do seu barramento, integrar qualquer coisa com qualquer coisa, mas ela já tem, dentro da estrutura dela, todos esses padrões que a gente citou anteriormente, já integrados na ferramenta. Então, qualquer solução que venha dentro desses padrões, a InterSystems consegue integrar. Eu não conheço ninguém que tenha esse nível de padrões, né? Então, eu acho muito legal isso, e quem estiver preocupado com interoperabilidade, eu acho que deveria olhar esses produtos de qualquer jeito, independente de quem vocês vão olhar também, mas eu acho que é fundamental vocês conhecerem, né? Existe um produto chamado Health Connect, que faz parte do HealthShare, que é o barramento, que é o que faz a interligação, faz a integração. Com isso, vocês conseguem fazer o Unified Care Record, que é onde vocês colocam a informação do paciente e tem a visualização da informação do paciente. É um lugar onde a informação do paciente passa a ser única, usando o Patient Index, que permite com que a gente garanta que aquele paciente é aquele paciente. Dentro do conceito do Patient Index, a gente tem toda a estrutura de consentimento para a parte de LGPD, então está tudo dentro desse produto, desse módulo, né? Tem a parte de Patient Engagement, né, que é onde estamos crescendo muito o empoderamento do paciente e cada vez mais nós queremos que o paciente participe do trabalho dele, da visão do que está acontecendo na sua saúde, etc. Então, nós temos essa parte de módulo e, finalmente, nós temos essa parte de Analytics e o Natural Language Processing, que isso é uma coisa que está crescendo bastante o uso no mercado, principalmente para dados não estruturados, né? E esse conjunto de produtos já existe, está pronto e tem funcionado em vários clientes no Brasil e no mundo, inclusive com situações bastante volumosas de dados, né? Que eu comentei do DataSea e do Data Lake, né? Então, qualquer formação de projeto nessa área, eu acho que um trabalho que vocês facilitam muito o trabalho de criação desses dados e o trabalho de movimentação para o paciente, para o médico, na questão de vocês terem análise de riscos, etc., está dentro do HealthShare. Recém-modificado, nós temos um novo produto dentro da InterSystems, que é o Iris for Health. Ele é um ambiente robusto e precisa ser, a gente falou sobre isso agora há pouco, e preparado para grandes volumes de dados, né? Os data lakes. Ideal para desenvolvimento de aplicativos e soluções. É muito comum a gente pensar, vou usar o Python aí, vou desenvolver uma solução de integração com o sistema de interoperabilidade da InterSystems. Então, eu posso fazer essa integração com esses sistemas de inteligência artificial. E eu já tinha comentado com vocês isso, eu posso integrar com sistemas que não tenham padrões específicos. A gente tem esse problema sério no Brasil, em várias soluções que não respondem ou não trabalham com padrões específicos. Isso está mudando, mas ainda está andando devagar, né? Enfim, eu acho que dentro desse conceito de padrões, a gente tem que ter uma visão da importância disso, porque quanto mais a gente tiver padronizado, mais fácil a interoperabilidade acontece, mais fácil o FAIR acontece, né? E a interoperabilidade é um passo extremamente importante, praticamente a base para que isso tudo aconteça, né? E eu tenho aqui a recomendação mais forte ainda por cima dos produtos da InterSystems, que todo mundo possa olhar esses produtos e conhecer um pouco mais deles. Ok? Teria aqui um slide de contato, mas isso se alguém quiser depois a gente compartilha.
Ingrid, estamos à disposição para fazer o debate, para ouvir as perguntas do público. Obrigado, pessoal. Tá bom, muito obrigada, Marivan e Avi, pela apresentação. A gente tem uma pergunta aqui do Renato Marcos, onde ele fala: sabe quem está promovendo a filosofia FAIR no Brasil? Na verdade não é FAIR, é FIRE. FIRE. Não, Marivan, o FAIR é do European Health Data Space, não tem nada a ver com FIRE. Tá, entendi. Pensei que fosse FIRE. Não. O FAIR é uma coisa nova desse European Health Data Space, isso aí ainda está no contexto da Europa. É uma coisa que vai virar benchmark mundial, mas ainda não virou. Um pouco do que o Marivan disse, tem que ser uma coisa global, né, para que isso atinja todos os nossos ambientes. Mas concordo que deveria existir já um trabalho nessa direção no Brasil também, e eu acredito que está havendo esse contato entre o Brasil e a Europa nesse sentido, e provavelmente em algum momento a gente vai ter esse trabalho aqui no Brasil. Tá? Mas, basicamente, isso hoje está dentro da jurisdição europeia. Tá ótimo, muito obrigada. Por enquanto, só temos essa pergunta. Uma coisa que nós temos mais uma pergunta aqui, que acabaram de enviar, do UD. Tem uma dúvida prática. Prática utilizadas em consultório, existe a possibilidade de integrar arquivos DICOM nos prontuários eletrônicos? Arquivos o quê? Peraí. Arquivos DICOM. Arquivos DICOM. Arquivos de imagem. Arquivos de imagem, tá? Arquivos de imagem médica. Faz parte, o DICOM é um padrão da área. Toda e qualquer imagem que a gente trabalha no mercado, saindo de qualquer tipo de equipamento de imagem, ele hoje conversa DICOM. Evidentemente, a gente sabe que tem mais coisa por trás do buraco do DICOM, né? Porque o DICOM é um sistema de 7 camadas, então tem algumas empresas que usam todo o grupo do DICOM, tem outras que usam menos do que deveriam usar do DICOM, etc. Mas qualquer troca de imagem hoje no mercado de saúde, ele usa o padrão DICOM, seja em consultório, seja em clínica, seja em exames realizados em laboratórios, qualquer lugar desse tipo. Tá ótimo, muito obrigada pela resposta. Então, eu vou encerrar o webcast aqui, agradeço a presença de todos vocês. Espero vocês no próximo webcast do Yuri.